Bom dia, bom dia, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Segunda-feira, já começar a semana acelerando tudo. Café com Câmara hoje vai ser aqui no escritório mesmo, no meu escritório improvisado. Tenho algo a dividir com os senhores a respeito de algumas passagens da semana passada e já vou fazer logo no início e à medida que a semana for decorrendo, caso, e obviamente deve estar surgindo alguma coisa, a gente volta a estar tratando a respeito dos assuntos que forem pertinentes ao todo. Portanto, sejam todos muito bem-vindos para mais um Café com Câmara, sem café, um pequeno bate-papo aqui com os senhores, como disse, para ponderar, para pontuar algumas ações que tomamos e alguns murmurinhos que ainda circulam aí pelas redes sociais. Deixar aqui claro a minha opinião acerca de algo que está acontecendo. E mais uma ferramenta que, devido a esses murmurinhos, eu entendi que ela poderia ser utilizada de uma outra maneira, claro, mas que ela pudesse estar trazendo aqui benefícios, de alguma maneira, para os objetivos que tenho e para a população guapiense como um todo. Bom, a primeira notícia que quero deixar aqui claro para os senhores, sei que isso daí já está massivo, muita gente falando a respeito disso, muitas ponderações que entendo desnecessárias, porque só existem duas vias a serem seguidas. Uma foi a que nós tomamos e a outra é o que farão os patetas do prefeito na votação do projeto de lei que o prefeito mandou para a Câmara para estabelecer a cobrança absurda que está sendo feita lá na nossa balsa. Muito bem. Haja vista que essa lei ainda não foi votada, a lei que está em vigor é a 1939 de 2009, decreto nenhum tem poder de sobrepô-la. Logo, o prefeito está incorrendo em algo improbo. Logo, isso que o prefeito está fazendo está completamente errado. Tanto que chamou a atenção de um senador da República, fazendo com que este viesse aqui em loco para ver a situação e tentar de alguma forma ajudar. Então essa foi a passagem que teve a semana passada. Tivemos aí a felicidade de receber o senador Cleitinho e a sua equipe, junto ao seu irmão, deputado estadual Eduardo Azevedo. Não é porque eu caminho com outro deputado estadual que eu não deva dar mérito para aquilo que é importante na nossa cidade. Eu não trabalho dessa maneira, eu não tenho aqui de maneira nenhuma um viés de ficar escondendo algo positivo que alguém tenha feito para meu benefício próprio. Hoje eu apoio o deputado Rodrigo Lopes, o deputado está nos ajudando e muito, mas o Eduardo também ajudou. O Eduardo é da base do Lucas em Capitólio, o Rodrigo é da base do Thiago Câmara aqui em Guapé. E a união, de fato, faz a força. O Rodrigo não pôde participar, já havia agenda determinada para ele, mas eu tenho certeza que ambos estarão conversando e tentando encontrar mecanismos que possam estar ajudando a nossa gente. Muito bem. Muito foi dito, palavras e conceitos jogados ao vento por pessoas que não têm um mínimo de noção sobre o que está acontecendo e infelizmente deveriam, por fazer parte do mesmo. Mas, novamente, só para os senhores entenderem, o prefeito não tem poder para derrubar uma lei estabelecida. Você que vendeu seu lote, que vendeu a sua casa, aliás, que comprou o seu lote ou sua casa e que teve que pagar o ITBI, se vocês procurarem um bom advogado, os senhores verão que 1% ao menos daquilo que foi destinado ao pagamento do ITBI, os senhores terão direito de receber de volta, de serem ressarcidos, quiçá alguma multa aí ao poder público, porque a lei para cobrança de ITBI, o nosso Código Tributário, ele é muito claro, e nele reza que o valor a ser cobrado pelas transações imobiliárias na nossa cidade é 2%. Aí vem um prefeito e mete um decreto determinando que se cobre 3%, e ele queria que se cobrasse, na verdade, 5%, né? Eu bati o pé, fiz muito barulho, ele retroagiu, mas mesmo assim está aí cometendo improbidades novamente, enfiando a mão no seu bolso de maneira descarada. Com a balsa não foi diferente. A lei está em vigor, ele mandou uma outra lei lá para a Câmara que não foi votada. Portanto, a partir do momento que aquela lei for votada, aí sim a coisa se complica.
enquanto ela não é votada, a lei que está em vigor é a 1939. Então, logo, prefeito nenhum tem autoridade para determinar cobrança de tributos via decreto. Isso está estabelecido na nossa lei maior, na Constituição Federal Brasileira. Haja vista isso que já expliquei para os senhores, na Balsa, no dia da movimentação, foi discutido a respeito de elaborarem um decreto legislativo, com todo respeito a quem disse, e obviamente está num nível muito mais alto do que eu, mas não se faz necessário a elaboração de um decreto legislativo. Não é necessário, porque decreto é decreto, decreto não tem força de lei, simples assim. O que é importante, sim, é o Cleitinho, a equipe dele, o próprio Rodrigo, que já quero estar conversando com ele, que eles estejam aqui em Guapé no dia da votação, para que nós, de alguma maneira, possamos mobilizar a população, para que a população pressione os patetas para que os patetas não votem o projeto que está lá. Porque enquanto esse projeto não é votado, a lei estabelecida é a anterior, que dá o direito para carros emplacados em Guapé fazerem a travessia livremente. E nessa lei não reza que são 2, 3, 4 ou 5 travessias. Na lei está claro que carros, automóveis emplacados em Guapé não pagarão pela travessia, independente se são automóveis de placa vermelha, independente se são caminhões, não fala absolutamente nada. A lei é muito clara e é essa lei que deve ser respeitada. Portanto, doutor Mariel, mais uma vez, gentilmente, me procurou, falou, Thiago, passa para mim mais informações a respeito disso. E eu passei tudo que eu tinha. Haja vista que eu fui o primeiro a denunciar esse abuso. Quando o prefeito estabeleceu a normativa através do decreto dele, engolindo a lei vigente, engolindo a autonomia e a autoridade dos vereadores de 2009, eu já denunciei isso ao Ministério Público. Só que, infelizmente, um promotor, uma promotora, um dia por semana aqui em Guapé, com um caminhão de serviço para poder resolver, um caminhão de problemas, realmente é complicado. Então, essa denúncia está lá parada ainda. Não houve movimentação acerca dela. Não havendo movimentação acerca dela, o Mariel tomou ciência do todo, porque eu passei para ele a denúncia que fiz, passei para ele. Inclusive, a denúncia foi feita em cima de um esqueleto de uma denúncia que ele havia feito. Passei para ele as miúcias do todo e o Mariel se disponibilizou a estar redigindo uma ação para que dessa forma nós pudéssemos entrar. E eu digo nós porque é uma ação popular, mas precisa de ter uma pessoa endossando, e essa pessoa fui eu, e mais um amigo que eu já não vou nem dividir aqui, porque eu não sei se ele gostaria de ter o nome dele exposto. Mas fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Primeiro, que eu endossei, passei toda a minha documentação para que dessa maneira nós pudéssemos ajuizar essa ação. Segundo, sexta-feira eu fiquei o dia todo incumbido de tentar fazer as 3 travessias, obviamente, na intenção de mostrar para a justiça que nós estávamos sendo tolhidos de um direito. Então, o Diego esteve aqui em casa comigo e fomos fazer a travessia. Fizemos a primeira, fizemos a segunda e ao voltar e tentar fazermos a terceira, nós fomos bloqueados. Claro que eu gravei. O funcionário da Balsa foi extremamente gentil comigo, então não haveria por que eu ser rude com ele. Gravei, encaminhei para o Mariel anexou na ação que foi impetrada ainda na sexta-feira. Então o doutor Mariel entrou com essa ação na sexta-feira, essa ação foi encaminhada para o juizado de plantão que caiu em Boa Esperança. E ontem eu fiquei na expectativa de ter ao menos a liminar dessa ação julgada. Porque se essa liminar for julgada favorável ao nosso pedido, imediatamente a cobrança feita lá na Balsa terá que ser cerceada. O entendimento é esse. Infelizmente não foi, então acredito que a ação deva voltar para cá agora. E ela estando em Guapé, eu farei contato com quem há de necessário para que leve essa ação até o excelentíssimo senhor juiz, para que ele possa julgá-la. Eu não estou vindo aqui prometer para os senhores, olha, a ação foi colocada e através dessa ação está tudo resolvido. Não, não é isso, tá? Eu só estou dizendo que é mais uma tentativa, tal qual o meu amigo Dr. Newton tem feito também por outras vias, a pedido de moradores do Araúna. Então eu só estou trazendo isso a público para mostrar para os senhores
que existem bons advogados, que têm bom coração, que estão engajados a lutar pelos direitos da população guapeense, Dr. Mariel, Dr. Newton e alguns outros da minha confiança, mas em especial esses dois que eu respeito e gosto tanto. Então existe essa possibilidade de termos essa ação julgada, de termos essa liminar a nosso favor, até porque é muito claro isso que está acontecendo, e caso tenhamos, os senhores terão o direito protegido, garantido, através de uma ação do judiciário. Isso quer dizer que todos os problemas estarão resolvidos? Não, novamente. É apenas uma tentativa. Se a lei que o prefeitão mandou lá para a Câmara for votada, aí dificilmente isso será possível de corrigir. Depois de uma determinação legislativa, só insanos mesmo como esse prefeito para afrontar a autoridade dos vereadores, da maioria dos vereadores. Então tomamos essa iniciativa e em breve trago novamente informações para os senhores para levar ao conhecimento de todos o que se deu ou se dará a respeito desse imbróglio. A outra coisa que eu quero dividir com os senhores é a respeito de uma nova ferramenta que eu comecei, estou apanhando ainda, não peguei o jeito, mas eu sempre vi um grande amigo está postando e nunca dei muita atenção para aquilo. Mande-me mensagens anônimas. Para ser sincero, eu ficava até meio ressabiado, imaginando que essas mensagens pudessem ser públicas ou que o detentor da página de Facebook ou Instagram tivesse acesso de quem estaria encaminhando essas mensagens. Então, nunca mandei. Mas eu vi aqui uma página que está causando um alvoroço danado aqui em algumas pessoas aqui em Guapé. Eu não quero aqui fazer juízo de valor. Da minha parte, eu deixo a minha opinião. Para mim, não me incomoda nem um pouco. Quer falar da minha vida, não tem problema nenhum, até porque eu vi alguns comentários que realmente deixam a gente triste, mas a maioria dos que vi, e a esmagadora maioria, foram comentários de apoio, né, e de incentivo para que nós continuemos seguindo no caminho que ora estamos. Então, eu vi aquilo e algumas coisas eu gostei, outras não, algumas coisas eles já modificaram, eu sei que criou muito imbróglio naquilo ali. Para mim, algumas postagens são engraçadas, outras não são, mas eu sou uma pessoa totalmente democrática. Você não gosta, você não segue, você não consome. Simples assim. Se eu não gosto de determinado podcast, eu não assisto. Problema resolvido. Então, para mim, não me incomoda. A página Balança Guapé está dividindo as mensagens anônimas que são enviadas a eles. Uma das que foram enviadas, mais uma vez, foi a respeito de uma coisa muito pessoal da minha vida, né? Um desentendimento comercial que tive com uma determinada pessoa e que já ficou mais do que claro que eles utilizaram dessa narrativa para tentar desconstruir a minha campanha, a minha candidatura no momento em que estava pleiteando o cargo de vereador, me chamando de ladrão, de tantas outras coisas mais, que eu não vou nem perder meu tempo aqui em ficar explicando que não há que ser explicado. Haja vista que não devo absolutamente nada e isso ficou claro. Tá aí para qualquer pessoa que quiser buscar as informações da justiça, estejam à vontade. Sou uma pessoa pública, me coloquei à disposição, fui na porta da prefeitura falando para eles trazerem a minha condenação, que eu comeria ela e que eu retiraria a minha candidatura. Os covardes, infelizmente, não fizeram, porque eles sabem que não existe absolutamente nada, mas continuam disseminando isso como se fosse algo verdadeiro. Então, para mim, que se dane, não tem problema. Ademais, surgiu um comentário na mesma página que alguém printou e me mandou a respeito de eu estar incitando violência, a respeito daquela briga não, né, daquela surra que aquele rapaz tomou. Primeiro, os senhores nunca me viram mexendo, afrontando de maneira desrespeitosa com absolutamente ninguém, da maneira como esse rapaz sempre fez. O que eu fiz quando eu afrontei um presidente de um partido político foi feito dadas as circunstâncias de ele ter agredido verbalmente uma mulher. E diga-se de passagem, uma mulher que passa aí por alguns problemas de saúde bastante delicados. Fora isso,
As minhas questões sempre foram públicas. Se eu tive um ponderamento mais enérgico, foi com relação à política, foi com relação à necessidade de me impor para poder exercer bem o ofício que os senhores haviam me concedido, né? Haviam não, que os senhores me concederam e que os bandidos me roubaram. Então eu sei que eu tenho algumas posições bastante firmes, eu sei que eu falo alto na maioria das vezes, mas eu sempre fui uma pessoa pacífica. Eu nunca liguei para ninguém, eu mandei mensagem para alguém para vir na porta da minha casa ou para eu ir na porta do trabalho dele, falando que eu iria lá espancá-lo. Da minha parte, isso nunca aconteceu e tenho certeza que nunca acontecerá. Eu sou da paz. Infelizmente, por parte do rapaz, eu não estou vindo aqui julgar, me parece que isso foi feito, né? Até porque eu tomei conhecimento aí de alguns boletins de ocorrências que mostram a versão de ambos. E através das mensagens que ficou pública, das conversas recebidas no celular daquele que deu uma esfolada, deu uma raladinha na cara do gente boa lá, mostra que ele provocou, que ele afrontou o rapaz. E testemunhas que viram também me pontuaram que o cidadão já chegou querendo descer a lenha nele. Infelizmente para ele, né? Infelizmente para a esmagadora maioria de Guapé, haja vista que as minhas redes sociais nunca tiveram tanto engajamento quanto tiveram dessa vez, para ele não foi uma boa ideia, né? Ter mexido com o rapaz. Haja vista o que aconteceu. Passar por uma situação vexatória daquela, sendo comunista de carteirinha e pedindo socorro para a polícia, né? Algo um tanto quanto antagônico. Mas deixemos tudo isso de lado só para poder reforçar. Eu não incitei briga de ninguém, eu não fui lá incentivar, afrontar ou fazer nada para que essa briga tivesse acontecido. Eu seria muito hipócrita de dizer que eu não fiquei, de certa forma, feliz em ver uma pessoa tão agressiva, em ver uma pessoa tão mau caráter ter o seu ego colocado à altura da grandeza daquele ser, ou seja, quase nada. Claro que eu fiquei. Não fiz aquilo para incitar violência, sei que algumas pessoas ficaram contrariadas. O Thiago é político, se ele é político ele não pode ficar abordando isso. Eu confesso, recebi algumas críticas e concordo. Não vou vir aqui tentar consertar, tentar mudar aquilo que eu fiz. Não é do meu princípio, não é do meu feitio fazê-lo. Eu entendo muito bem quando eu erro, eu sei e tento mudar na medida de que eu consigo. Eu tomei ciência daquilo e me contive durante muito tempo. Falei, não vou me posicionar. Isso não tem absolutamente nada ligado com o interesse público, então eu não quero tomar partido, não quero ter sua opinião acerca disso, não. Eu fiz muita força, mas eu sou humano. Eu repeti isso para as pessoas que me trouxeram essa crítica e agradeço. Fiquei muito feliz em recebê-las. Inclusive, de uma pessoa que eu já queria conversar há bastante tempo e que só através dessa atitude eu tive a oportunidade. E foi muito bom poder ouvi-la. Sei que estou errado. Não vou vir aqui a público pedir desculpas pela minha postura. Vou prometer para os senhores que eu vou tentar com mais força do que fiz dessa vez e tenho certeza que eu fiz força. Eu agi daquilo sabendo que eu estaria errado. Eu sabia que não era a maneira correta para eu estar procedendo. Mas, novamente, eu sou errado, eu sou humano, eu sou falho. Eu tropeço, eu erro, eu caio. Quando eu tomei ciência daquilo que aconteceu e eu falei, eu não vou postar nada, eu fechei os olhos e eu me lembrei dos foguetes que foram jogados aqui na porta do meu quarto, na casa da minha mãe, idosa. Dos foguetes que foram soltados lá na porta da Câmara, na porta do bar da Darcy enquanto eu estava almoçando, da comemoração que esse canalha fez junto ao bando do prefeito, junto àquela... Bom, eu vou deixar o adjetivo aqui de lado. A presidenta, fizeram churrasco, anarquia, foguetes, afrontaram a minha imagem de todas as maneiras possíveis. Bom, Thiago, você era um político, eu entendo perfeitamente. Mas colocaram medo nos meus filhos, soltando bombas aqui dentro da minha casa. Mataram o meu cachorro. E tantas coisas mais fizeram para poder me atacar. Então eu espero que os senhores entendam que aquilo ali foi um momento de... pelo menos eu devolvi um pouquinho da maldade dele. Sei que isso não é cristão,
mas eu não fui lá brigar, não fui lá ameaçar, não fui lá bater em absolutamente ninguém. E não incitei violências, tá? Eu só dei risada do fato ocorrido. Simples assim. Foi certo ter dado risada? Bom, talvez não tenha sido. E eu vou refletir melhor, pensar melhor e me conter mais. Mas dessa vez, infelizmente, eu não consegui me conter e eu deixei aquilo que estava dentro do meu peito se esvair através das redes sociais. Tinha mais uma coisa que eu queria conversar com os senhores e acabei me esquecendo. Eu não estou buscando aqui na minha mão. Eram 3 tópicos. O primeiro era o da balsa, o segundo era de... o terceiro está totalmente ligado a esse. Então eu vi essas mensagens anônimas e pensei, por que não utilizá-las para tratar a respeito de coisa pública? Claro que eu não vou ficar aqui igual um imbecil postando tudo que me é direcionado para eu ficar criando problemas com gente que não faz parte do todo, para eu ficar tomando processos desnecessários. Mas, se houverem informações pertinentes ao bem comum, à coisa pública, podem me encaminhar. Eu ainda não consegui mexer aqui no meu Instagram de forma a deixar aquele link disponível na bio, né, que eu demorei muito tempo para entender o que era aquilo, era a biografia lá no Instagram, não tenho muito tato para mexer com isso, mas dividi aí no Story e houve algumas publicações e eu achei interessante que realmente a gente não tem como saber quem está enviando. Eu sei que tem muita gente que quer me mandar mensagem, mas fica com medo de eu dar exposição para a pessoa que está me mandando. Então, através disso daí, é uma ferramenta que os senhores podem me mandar as informações, as dicas. Olha, Thiago, eu vi isso, o caminho da corrupção está sendo assim, 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 assim. Segue essa pista que talvez você encontre algo. Então essas mensagens, elas serão úteis para mim e serão úteis para os senhores também. Só afirmo, não compartilharei de maneira nenhuma brincadeirinha, piadinha, fofoquinha a respeito de vida pessoal de absolutamente ninguém. Como diz respeito à página Balança Guapé, deixa eles fazerem essas publicações. Eu vou me concentrar no que é importante para a melhoria da estrutura da nossa cidade, para que a nossa gente possa enxergar o todo e de uma vez por todas acreditar que esses que aí estão são canalhas, nunca pensaram em você e nunca pensarão. E que um grupo que se diz diferente também, em igual condição desses aí, se colocaram como oportunistas, logo canalhas, e farão exatamente o mesmo, porque as alianças já estão costuradas. E não adianta ficar discutindo e falando que não está, porque eu estou muito tranquilo de que eu conseguirei, de maneira bastante categórica, provar a cada um dos senhores assim que se fizer necessário. Por enquanto, eu recebo o feedback da população através das redes sociais, através das poucas andanças, porque não tenho tantos recursos assim, do todo. E eu garanto, por mais que esteja incerto, eu sei que a nossa mensagem está chegando e está sendo compreendida. Uma ou outra pessoa ainda não digeriu muito bem, mas eu tenho certeza que entenderá. E isso me alimenta a acolhida das pessoas enquanto eu estou em locais públicos, enquanto eu ando pelas ruas, nas reuniões que foram feitas e abertas, não foram reuniões direcionadas. A acolhida, o feedback que nós estamos tendo das pessoas que acreditam e que rezam os mesmos princípios que nós, realmente é algo muito positivo e nos deixa muito tranquilos, muito felizes. Não estamos aqui falando que está tudo resolvido de maneira nenhuma, até porque se tivesse eu estava de braço cruzado. Mas o caminho, ele é promissor sim, dificuldades teremos, mas eu tenho certeza que com fé em Deus, com a ajuda de boas pessoas, dos anjos, sem asas, que estão do nosso lado, que estão sempre aí defendendo os interesses da população guapense, acreditando no propósito do nosso trabalho, eu tenho certeza que vai ser possível sim entregar algo para essa cidade, para que dessa maneira a nossa gente tenha condições igualitárias para poder crescer, se desenvolver, educar os filhos e fazer o que realmente é necessário para que uma cidade possa ser melhor para todos, literalmente para todos, e não só para a panelinha. Então, basicamente é isso, tá bom? Balsa liminar talvez seja julgada essa semana, não sei, faremos o possível para que tenha a atenção do excelentíssimo senhor juiz
e torceremos, as chances são grandes, porque é risível o que eles estão fazendo. Briga, não virei aqui me desculpar, garanto aos senhores que vou aprender com isso e vou tentar me conter mais. E mensagens secretas para você que está aí na prefeitura, principalmente que está vendo e fica com medo de trazer informações até mim, vai lá, tá lá no meu story, eu vou colocar lá no link da bio do Instagram, se eu conseguir fazer isso no Facebook também eu farei, manda lá para mim, dando o caminho, mostrando o que está acontecendo, como está acontecendo, quem está envolvido, que tenho certeza que será muito útil para mim e será muito útil para a população UPS. Portanto, segundona, por hoje é só, fiquem todos com Deus, grande abraço e vamos retomar o controle.